Belo Horizonte recebe em junho o congresso de número 55 da UNE, a União Nacional dos Estudantes. O encontro é especial, ele dá início às comemorações dos 80 anos da entidade, que tem muita história para contar de suas lutas políticas. A entrevista de hoje é com a presidente da UNE, Karina Vitral, estudante de Economia da PUC de São Paulo. Bem-vinda, Karina. Obrigada pelo convite e pela entrevista. Karina, por que BH? Bom, Belo Horizonte e Minas Gerais têm sido um palco de resistência importante, né, nesse período. O Brasil num caos social muito grande, num caos político muito grande, e BH, mais uma vez, quando num momento de crise, se torna um espaço de resistência. É a terceira vez, inclusive, que a UNE cedia o congresso aqui. Exatamente. E outras vezes, inclusive, em épocas muito difíceis, como, por exemplo, no terceiro N da UNE, que não aconteceu. Foi um encontro da UNE, uma tentativa de encontro da UNE que foi reprimido pela ditadura militar. Então tem várias histórias. Que aconteceu, ele aconteceu na igreja, numa igreja? Isso, mas foi todo mundo preso. Em 66. Isso. Né? Teve um outro encontro importante também em 99. Isso, esse de 99, inclusive, elegeu o Adson Ribeiro, né, que é hoje secretário do governo do estado, foi presidente da UNE naquela época e recebeu como um dos seus convidados mais ilustres, Fidel Castro. Muito chique. Bom, além desses aspectos, né, da história e simbólico e tal, a decisão tem alguma coisa a ver com o fato de hoje o Estado estar sendo governado por uma liderança de oposição ao governo federal, uma liderança do PT, não? Sim, com certeza. Quando eu digo que Belo Horizonte, Minas Gerais, é um espaço de resistência, é porque, com certeza, tem um aspecto institucional também. Claro que os movimentos sociais têm um protagonismo muito grande nessa resistência. Toda a jornada de lutas contra o golpe que aconteceu aqui, toda a resistência à greve geral aqui, que foi muito grande, mesmo debaixo de chuva, ou seja, é uma resistência muito grande, mas com certeza o apoio do governo do Pimentel é muito importante para a gente realizar o Congresso. Porque hoje a UNE... Depende do quê? De estrutura? Isso, do ponto de vista de estrutura. A gente vai realizar o nosso Congresso na UFMG e conta com o apoio institucional da universidade. Além disso, no Mineirinho e também todo tipo de infraestrutura logística que a gente tem o apoio do governo do estado. Quantas pessoas são esperadas, estimadas? São 10 mil estudantes de todo o Brasil, todo o Brasil mesmo, desde do Acre ao Rio Grande do Sul, passando pelo Rio Grande do Norte, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. Todas as regiões, todos os estados, pessoas que durante esses 3 meses têm realizado eleições em cada uma das instituições para eleger os representantes dos estudantes para virem ao Congresso da UNE. Então, são esperados 10 mil estudantes. Agora, Karina, como é que o momento político que a gente está vivendo, que também está no meio de nós estamos no meio de uma grande, gravíssima crise política, uma das maiores que nós já tivemos, mas também estamos num momento econômico muito grave, né, e uma instabilidade, inclusive institucional, séria. Como é que isso deve impactar as discussões, o próprio Congresso? Bom, a nossa geração de jovens, a nossa geração do movimento estudantil, nunca pensou que fosse voltar a ter como bandeira principal do movimento estudantil as eleições diretas. Essa foi uma bandeira da UNE na década de 80. Não é só o movimento estudantil que não pensava isso, não. Com certeza, eu acho que está difícil de acreditar, né, que o Brasil vive um momento de tanta dificuldade, de tanta crise. Mas na nossa opinião, na opinião do movimento estudantil, isso começou recentemente no Brasil com o impeachment da presidenta Dilma. Porque muita gente se iludiu que, tirando a Dilma, as coisas iam melhorar. Mas, na verdade, aquele impeachment foi um atalho, porque muita coisa se relativizou ali no impeachment, né? Não teve crime de responsabilidade, foi uma justificativa frágil para uma coisa tão grave quanto a deposição de uma presidenta eleita recentemente, né? Tinha sido eleito 1 ano antes de começar o processo de impeachment. Então, a partir daquele momento, se desestabilizou institucionalmente o país. E ao invés da gente superar a crise
política, institucional, a gente aprofundou ela. Então, agora a gente vai vivendo de crise em crise. E a opção da UNE, a opinião da UNE, é que a saída política para essa crise precisa ser uma saída duradoura, que devolva ao povo o direito de decidir sobre os rumos do país. Porque o que está se articulando no Congresso Nacional, que é uma eleição indireta, ou seja, um acordo que muita gente vai ficar de fora, em especial o povo, que vai ficar de fora de um acordo e vai continuar aprofundando uma crise política e social em especial. Agora, fato é que, assim, mesmo que seja alguém diretamente eleito pela população, vai ter que, vai assumir o cargo, caso haja eleição direta e Temer seja deposto em decorrência da eleição direta, vai assumir o cargo lidando com o mesmo Congresso que está aí, não é? Que é um Congresso majoritariamente comprometido com esse governo. Você acha que é viável nesse período? Quem for eleito vai ter condição de fazer alguma coisa diferente? Vai, enfim, conseguir autoridade, conseguir espaço dentro desse Congresso? Sim, eu acho que por isso que precisava ser uma eleição que pudesse eleger alguém com muita capacidade política. Porque você disse que esse Congresso é comprometido com esse governo, mas ele foi eleito na mesma eleição que elegeu Dilma Rousseff, na mesma correlação de forças. Se a gente for pensar no início do governo Dilma, ela tinha maioria no Congresso para aprovar bastante coisa, mas não teve habilidade suficiente para continuar governando e aprovando a sua pauta, imprimindo a sua pauta positiva. E eu acho que alguém com habilidade, mesmo nesse Congresso, consegue imprimir uma pauta que seja em defesa do país. É claro, é difícil que, por exemplo, a gente consiga, nesse período de instabilidade, qualquer governo passar uma reforma como a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Porque essas são reformas que gerariam um caos social muito grande. Existe uma oposição muito grande por fora do Congresso Nacional, né, nas ruas, e com certeza não apazigua o país, né, não pacifica o país, cria mais contradição e mais caos. Então, qualquer eleito por eleições diretas teria muito mais o compromisso de barrar essas reformas do que qualquer coisa, porque em um ano, como é que vai lidar com esse Congresso? Eu acho que em um ano é preciso que esse pacto, essa escolha do novo presidente tenha como prerrogativa isso, barrar essas reformas regressivas que só vão ampliar a crise econômica no país. Do Congresso, o Congresso da UNE, qual que é a pauta? Bom, o Congresso da UNE é um espaço que reúne todo o movimento estudantil para decidir as pautas da UNE para os próximos 2 anos, além de eleger a nova diretoria. Então, sem sombra de dúvida, a principal pauta do Congresso da UNE é o Fora Temer e as eleições diretas. Porque a gente gosta muito de debater educação, a gente gosta muito de debater todo o resto do país que a gente precisa debater, mas no momento de crise, a gente se obriga, né, a ir à luta para devolver ao país alguma perspectiva de voltar a sonhar, de ter orgulho do nosso país. Então, não tenho dúvida que por meio de todo o Congresso da UNE vai ser muito uma pauta da conjuntura, da luta contra as reformas do Temer, a luta da resistência, a luta institucional, a luta das ruas e a conquista das eleições diretas. Agora, como é que você vê, falando aí você fez a referência ao impeachment da presidente Dilma, como é que você vê a participação do estudantil nesses anos, nesses últimos anos, últimos 2 anos, não é? Que nós tivemos de bastante instabilidade política mesmo, né? Que culminou com o impeachment e agora nessa nova crise, nesse recrudescimento da crise por conta das denúncias contra Temer e a possibilidade dele deixar o cargo. Como é que você vê a participação dos estudantes, né? Eu acho que só fazer uma observação. Até pouco tempo atrás, a gente falava muito da alienação, do distanciamento dos jovens, dos estudantes, da política, né? A gente falava muito disso até 2013.
quando o Brasil entrou numa grande turbulência, né? E nós tivemos vários episódios, desde as manifestações de 2013 até as que estão acontecendo agora. Qual que é a sua opinião sobre esse público? Eu ia relacionar exatamente com isso, com junho de 2013. Junho de 2013 é um marco para o Brasil, porque, na minha opinião, ali já tinha algum sintoma de alguma coisa que não andava bem no país, um sintoma, na minha opinião, da crise econômica que estava chegando no país naqueles anos. E com relação à juventude, é um marco maior ainda, porque se antes o movimento estudantil sempre foi muito ativo, sempre foi a dita vanguarda, né, da consciência política entre os jovens, depois de junho de 2013 isso se massificou. Todo jovem dessa nossa geração, teve a sua primeira experiência política nas ruas em junho de 2013. Então, uma passeata não era mais coisa só do movimento estudantil, era coisa de toda a juventude. Uma manifestação, lutar contra o aumento de tarifa, lutar pelo direito à cidade, lutar por educação, era uma coisa que se massificou muito. Isso já era uma coisa muito positiva, porque hoje se caiu por terra. Tem gente que ainda acha que isso é válido, mas se caiu por terra essa coisa de que jovem não gosta de política, jovem inclusive fica no Facebook o dia inteiro compartilhando coisas sobre a política. Agora teve também, em 2013, teve uma parcela que caminhou para manifestações à direita, né? Isso que eu ia dizer. O que falta para a juventude é uma formação política, porque é natural. Vivência você tem com mais idade. E falta muito a formação política da juventude. Então, o que a gente lamenta é que hoje seja um nível muito baixo de discussão política nas redes sociais, os extremos muito grandes. Naquela época, a pauta era a pauta do passe livre, a pauta da tarifa, que é uma pauta necessariamente pró-Estado e, portanto, de esquerda, portanto, de defesa, né, do transporte público, mas existiu ali também tentativa de cooptação e levar aquela juventude contra os governos, seja o governo municipais, seja os governos estaduais, e a presidenta Dilma que estava no Palácio do Planalto. Agora, teve também um movimento surpreendente secundarista, né? Que, na verdade, esse movimento, entre os estudantes, foi o que puxou, o que chamou a atenção, o que teve mais força, mais presença. Com certeza. E eu acho que esses jovens secundaristas são os jovens da geração de junho de 2013. São a geração que... Isso deixa uma herança para o movimento estudantil, assim, para os próximos anos? Com certeza, muito, porque esses jovens imediatamente vão entrar na universidade, porque tem muita oportunidade de entrar na universidade hoje em dia. Eles renovam muito o movimento universitário também, porque depois das ocupações de São Paulo, teve uma segunda leva de ocupações, que foi mais ali no Paraná, que ocuparam 1.000 escolas contra... Aqui também, o Estadual Central como das escolas com maiores destaques aqui em Minas Gerais. E naquele momento também incendiou as universidades, porque contra a PEC 55 também foram ocupadas centenas de universidades, inclusive a UFMG. Então, acho que renova o movimento estudantil como um todo. E isso é muito bom para a gente, porque uma União Nacional dos Estudantes precisa da sua base mobilizada. É claro que a gente fomenta a mobilização, mas você ter uma geração mobilizada, uma geração desperta para a política, isso é muito, muito positivo. A UNE, historicamente, esteve ligada às esquerdas. Como é que é hoje, né? Como é que são essas articulações políticas e mesmo partidárias? Bom, nem sempre a UNE foi de esquerda, né? Em 80 anos de história, por exemplo, teve um momento que os integralistas dirigiram a UNE. Aqui pouca gente sabe tantos detalhes, né, da história da UNE. Hoje, o que acontece Mas foi um momento curto, pontual, né? Majoritariamente, a UNE tem a marca da defesa da educação pública e foram dirigidas por forças de esquerda, você tem razão. E a gente, hoje, o que acontece? A maior parte do movimento estudantil é bastante de esquerda. E eu atribuo isso a dois fatores. Primeiro, a um certo abandono da direita e dos próprios partidos de direita
no movimento de juventude. Não é à toa que quem liderou o impeachment da presidenta Dilma não foram a juventude dos partidos de direita, foram movimentos criados, na minha opinião, não são movimentos, são agências de marketing como MBL, Vem Pra Rua, que fazem um trabalho ali na internet para tentar fomentar lideranças jovens a surgirem e liderarem processos políticos no país. Mas em alguma medida eles têm obtido resultados. São muito eficientes, são muito eficientes na minha opinião, mas não são movimentos, na minha opinião, porque não tem enraizamento. Você não encontra eles presentes nas universidades, na juventude em geral, você não conhece quem são apenas pela internet. A UNE aprendeu alguma coisa com com o surgimento e esses movimentos de direita? A forma como eles buscam, né? Com seguidores. Certeza. A UNE hoje, a gente tem um esforço muito grande de estar presente nas redes sociais, porque é muito contraditório, né? A UNE é muito forte nas universidades, mas ainda tem, como todos os movimentos sociais, um pé quebrado nas redes sociais, porque isso envolve uma técnica e muita coisa que a gente ainda caminha para conseguir, mas evoluiu muito. Mas eu ia dizer sobre a pluralidade da UNE, porque no Congresso da UNE, pouca gente sabe, acho que isso é muito importante divulgar, que existe uma pluralidade muito grande, inclusive maior do que o Congresso Nacional. O Congresso Nacional não abarca do PSDB ao PSTU, não abarca o tamanho de correntes políticas que o Congresso da UNE abarca. Inclusive pessoas com partido, pessoas sem partido. Isso é muito interessante. É claro que essa pluralidade não impede a UNE de tomar posição, porque a posição da UNE é uma opinião de maioria. Mas mesmo a minoria da UNE compõe a entidade, porque essa eleição é proporcional. Então, a gente tem uma novidade importante nesse congresso, que é a participação e a juventude do PSDB, que já declarou que vai voltar a disputar a UNE. Isso, institucionalmente, para a UNE é ótimo. Isso é muito importante. São quantas chapas? A gente não sabe porque é só no Congresso que se forma. Sim. No último Congresso foram 5 ou 6 chapas, eu não tenho certeza agora, mas eu acho que para esse Congresso vai aumentar. Em um único turno? Na verdade, são 2 dias inteiros de votação. Mas a votação é num turno só? Não, são dois dias. São 2 dias. Vota, saem os dois que foram mais bem votados e no dia seguinte disputam. Entendi essa pergunta, não tinha entendido. É um turno só. Um turno só. É porque são 2 dias que o primeiro dia a gente elege as propostas da UNE sobre conjuntura, educação e movimento estudantil, e no último dia a gente elege a diretoria, num turno só, mas com uma eleição proporcional. E aí tem tempo de todo mundo fazer campanha. Fazer a 2 defesa, dias de campanha, deve ser muito palco. animado. É muito legal, acontece num ginásio lotado. Bom, os estudantes, aparentemente, o que até onde a gente pôde ver, os estudantes não tiveram muito destaque nos protestos de Brasília dessa quarta-feira. O que aconteceu? É porque a pauta dos protestos de quinta-feira é a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, que é naturalmente uma pauta do trabalhador, né, dos sindicatos, e os sindicatos têm tido papel muito forte. Por exemplo, no ano passado, quando a pauta foi a reforma do ensino médio e a PEC 55, o protagonismo foi estudantil. Inclusive, a gente tem orgulho de dizer que inaugurou a oposição ao governo Temer. Agora, a pauta das reformas praticamente sumiu com os acontecimentos, que só tinha fora Temer na rua, né? Bom, a UNE completa 80 anos, né? Além dos problemas do dia a dia, tem problemas estruturais a enfrentar? Fazendo 80 anos, a entidade está se repensando, e o que está projetando para o futuro? Bom, a UNE é uma entidade que, como diz o seu próprio hino, reúne futuro e tradição, né? Ser uma entidade com essa responsabilidade de 80 anos de história e conseguir se renovar nos dias de hoje é um êxito muito grande. E eu acho que a gente consegue provar nos dias de hoje que a UNE está mais viva do que nunca. A gente teve, no período recente, muito questionamento, inclusive em junho de 2013, porque a pauta não foi estudantil e muita gente
bradava por aí dizendo, olha, o movimento estudantil está morto, ou não é mais a educação que mobiliza os estudantes, mas anos depois aconteceu um levante de ocupações em todo o país que mudou a ideia dos analistas. Então, a gente se renova muito, renova com a própria geração. E eu acho que essa renovação ela se dá pela própria faixa etária dos estudantes, porque é isso, eu passei... Se vocês não renovarem, quem renovará? Pois são muito jovens, né? Então... Karina, muito boa sorte com o Congresso. Você está disputando reeleição, não? Não, falei de renovação. Tem que entrar outro. Muito bem, mas você tem um candidato. Sim, enfim, tem. deve estar defendendo uma chapa. Muito bem. Então, Karina, boa sorte com o Congresso, tudo de bom para a Uni, que é uma instituição importante, que tenha muita força e que se renove mesmo, que isso é fundamental para o país. Muito obrigada pelo espaço e deixar aí o convite para todos os estudantes participarem do Congresso da Uni. Que começa... Dia 14 de junho, no Cine Belas Artes. 14 a 16? A 18 de junho. E no Cine Belas Artes? É a abertura. No dia 15 e 16, as atividades acontecem na UFMG. No dia 15, um destaque para uma grande passeata com concentração na Praça da Liberdade. E no dia 17 e 18, no Mineirinho, a plenária final com as votações. Quem quiser participar, o que pode fazer? Pessoal daqui de BH, é só participar, só chegar, o congresso é aberto para todos os estudantes. Quem quiser precisar viajar, vir de fora, é só se inscrever no site, tem uma taxa de participação que dá direito à alimentação e transporte dos congressistas pela cidade. Muito bem, tá aí o recado para quem quiser participar do 55º Congresso da União Nacional dos Estudantes, da qual Karina Vitral é a presidente e conversou conosco hoje. Obrigada de novo. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.